Olá, meu nome é Alfeu e eu sou professor de Excel e Finanças. Hoje nós vamos falar daquela que é talvez a ferramenta mais poderosa do Excel, sinceramente, para mim, pelo menos. A capacidade de processamento, a capacidade de demonstrar os dados de qualquer forma que você quiser é admirável. Estou falando da tabela dinâmica, né? Todo mundo já ouviu falar das tabelas dinâmicas do Excel, né? Enfim, é uma ferramenta excepcionalmente poderosa, tá? Para que vocês tenham alguma familiaridade com o que é uma tabela dinâmica, aqueles que tiveram a oportunidade de construir uma, a tabela dinâmica também é chamada de cubo, né? Também é um outro nome que o pessoal dá, né? Para esse tipo de manejo de dados que a tabela dinâmica faz. Eles chamam de cubo, né? E por quê? Vem do cubo mágico. Vocês lembram do cubo mágico que a gente podia girar e a gente podia colocar as cores onde a gente quisesse, em qualquer lugar que a gente quisesse, girando para cá, girando para lá. Podia virar ele anti-horário, podia virar horário, podia virar para frente, para trás, enfim. Você podia dispor as cores como você quisesse, né? Daí é o conceito de cubo, é exatamente isso. A tabela dinâmica ela te disponibiliza, ela te demonstra a informação do jeito que você quiser, agrupada da forma que você quiser, ordenada da forma que você quiser, enfim, ferramenta poderosíssima para poder possibilitar que a gente extraia informações de bancos de dados e apresente isso de uma maneira gerencial e arrumadinha, né? Existe um curso só de tabelas dinâmicas, tá certo? É uma ferramenta tão complexa que tem um curso só para ela. Então, hoje, nesse curso de Excel básico, o que eu vou fazer é apenas apresentar a tabela dinâmica para vocês que vocês saibam onde que ela fica, basicamente o que ela faz, né? Que ela existe. Enfim, mas se vocês tiverem mais interesse, tem um curso voltado só para tabelas dinâmicas, para que vocês possam tirar o máximo proveito dessa ferramenta que para mim é acho que é a principal ferramenta do Excel. Enfim, eu sou um verdadeiro fã das tabelas dinâmicas. Então vamos lá, vai. Tem dois pontos aqui. A tabela dinâmica, ela parte de uma tabela, tá certo? De dados. Então nós temos aqui uma tabela, né? Essa é a planilha já gabarito. Deixa eu salvar ela com o nome final. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa tabela como se ela fosse uma tabela normal. Que a gente veio, digitou os dados. Não se preocupem em acompanhar esses passos agora, porque vocês vão ver como é que a gente faz para voltar a ser uma tabela. Então vocês vão entender. Pronto, isso aqui é uma tabela normal, né? Sem nenhuma funcionalidade. Deixa eu exibir aqui a barra de fórmulas para vocês verificarem. Não tem nenhuma fórmula lá, os dados estão todos imputados manualmente, né? Bem singela. Na aula anterior, nós conversamos sobre a importância da correta diagramação e inserção dos dados para que o Excel funcione corretamente, principalmente quando está associado a algumas funcionalidades. Essa funcionalidade da tabela dinâmica exige que você organize os dados direitinho, tá bom? Então vamos relembrar. O que não podia ter? Não podia ter célula mesclada, não podia ter linhas em branco, pulando linha, não podia ter colunas sem nome, por exemplo, ele não permite, e também não pode ter subtotais ou totais dentro da tabela. Por quê? Porque ele mesmo irá calcular isso para a gente. Então, isto posto, vamos transformar esta tabela, que já é uma tabela, numa tabela do Excel, ou seja, ela vai virar uma super tabela. Né? É como se o Clark Kent tirasse a roupa e virasse o super-homem. A princípio vocês vão falar, mas é meramente estético, e eu vou mostrar para vocês que não é. Quando a gente converte uma tabela em uma tabela, uma super tabela do Excel, ela adquire superpoderes, ela passa a ter funcionalidades especiais que uma tabela normal não tem. Tá? Então vamos fazer isso, vamos selecionar sempre tudo, eu sempre pego junto com os rótulos, lembram dos rótulos, página inicial, home é a página inicial,
nós vamos vir aqui no Styles, que é estilos, Format as Table, formatar como tabela. E aí aparece uma série de possibilidades aqui. Aqui sim, é mais estético. Aí é o gosto do freguês, né? Para poder sempre manter uma identidade visual da minha empresa, eu procuro sempre selecionar as cores verdes, né? Então vou pegar esse aqui, ó, por exemplo. My table has headers, ou seja, a tabela tem rótulos, tem cabeçalhos? Sim, são esses aqui. Ok, uma primeira coisa de diferente que você já deve ter notado é que quando a gente converte uma tabela simples numa super tabela, automaticamente o Excel já coloca os filtros pra gente. Ah, mas o Feu só mudou a estética. Sim, a princípio parece que sim, né? Mas se a gente clicar aqui no meio, para que apareceu aqui na barra de ferramentas mais uma opção chamada Design, que não estava aí antes, tá certo? Vamos clicar nesse Design. Olha só, Design, ele é um conjunto de características e variáveis que você pode mexer especificamente para sua tabela. Eu vou começar trocando o nome dessa tabela. Aqui o nome dela é Table 1, mas eu vou chamá-la de tabela funcionários. O que mais que tem para a gente mexer? Aqui ó, a gente pode colocar Total Row, né, que é linha de totais. Se eu clicar aqui, o que acontece? Automaticamente ele, mesmo que as células estejam escondidas, deixa eu reexibir as células. Quando nós reexibimos as células, aí você nota que aparece aqui a coluna de total. Se eu vier aqui no design e tirar o total row, tiro, tá certo? Então isso é uma funcionalidade que só a super tabela tem. Você também pode selecionar alguns estilos diferentes para a primeira coluna, por exemplo. Se eu clicar aqui, mexe um pouco lá na configuração estética da primeira coluna. Se eu clicar aqui, da última. Aqui ele intercala. Você pode pedir para ele não exibir os botões de fio, não exibir o header. Existem algumas peculiaridades que só quando você formata uma tabela como tabela do Excel, aquele Format as Table, que você consegue mexer com essas características, tá certo? Conforme eu disse, tabelas e tabelas dinâmicas são material para um curso específico, tá? De tanta coisa que eles têm. Hoje eu vou só demonstrar para vocês como você formata uma tabela normal em uma super tabela, que foi o que nós acabamos de fazer. Mostrei para vocês já algumas características que aparecem e vamos inserir uma tabela dinâmica. Quando você converte uma tabela em uma super tabela, uma outra vantagem é essa. Para você poder construir uma tabela dinâmica fica muito simples. Basta você clicar em qualquer lugar no meio desta tabela, vir em inserir tabela dinâmica. Percebe que ele já coloca o nome que eu dei para essa tabela aqui? Tabela funcionários. Ou seja, ela já tem um nome. Você pode fazer referência a essa tabela de onde você quiser. Select a table or range. Então eu quero que ele selecione a tabela funcionários. Choose where you want the pivot table report to be placed. New worksheet ou existing worksheet? Eu quero que ele posicione a tabela dinâmica numa planilha nova e não na planilha existente, certo? É este botão aqui, vocês não precisam se preocupar agora. Add this data to the model. É uma funcionalidade nova que o Office 2013, 2016 está oferecendo, que são as Power Pivots, são as super tabelas dinâmicas. Mas nós não vamos falar disso nesse momento, mas basta vocês saberem que isso existe. Tanto faz aqui, vocês podem deixar como vocês acharem melhor, não vai fazer diferença pra gente. Esse é o esquemão, né, que aparece pra gente quando a gente insere uma tabela dinâmica no Excel. Uma planilha nova, esse espaço aqui, que é para você, obviamente, jogar coisas aí dentro, né, mas que você não sabe muito bem o que. E, enfim, é isso. Uma coisa que eu gosto de fazer logo de cara, eu venho aqui, espaço, seleciono a Ctrl Shift+, só para não ficar encostado. Quando você seleciona a tabela dinâmica, você nota que aparece aqui. E aí aqui é que a mágica acontece. Lembra que eu falei do cubo? Que você pode colocar a cor onde você quiser, basta você girar no cubo, você pode posicionar a cor para baixo, do lado, na esquerda, na direita, girar ela, ficar do lado do amarelo, ficar do lado do verde. Essa é a flexibilidade. Então eu quero uma tabela que agrupe os profissionais por profissão. E eu quero que esses grupos apareçam nas linhas. Rows deve estar aparecendo para vocês como linhas. E eu arrasto para cá. Somente uma vez cada profissão que existe nesta tabela, certo? Embora a gente tenha 10 funcionários, ele mostra somente uma vez cada profissão. Ele já remove as duplicatas. Isso já é uma ferramenta muito bacana para você, por exemplo, efetivamente descobrir qual é o leque de profissões que realmente você tem. Quando você olha para uma tabela assim, parece assustador, mas quando você olha alguma coisa assim, e eu quero saber mais do que isso. Eu quero saber o estado civil
de cada uma dessas pessoas. Posso vir aqui e colocar nas colunas. Ótimo. Então aqui eu tenho as profissões nas linhas. Aí eu venho aqui, pego os nomes das pessoas, tá certo? E jogo aqui nos valores. O que ele tá falando? Ele tá falando assim, ó, estou contando o número de nomes. Count, que é exatamente o que a gente quer. Quer que ele conte quantos administradores são casados. Então ele já passou pra gente aqui, são 3. Tem um solteiro que é administrador, tem 2 advogados que são casados, tem um advogado que é solteiro, 2 engenheiros casados, um engenheiro e o total te dá 10, que é exatamente o número de itens que você tem aqui. 10, tá certo? Você pode brincar com isso aqui. Eu posso falar, não, eu quero que a profissão esteja eu quero que o estado civil esteja nas linhas. Então, você vem pra cá e pronto. Ele jogou o estado civil nas linhas. Como o estado civil está antes da profissão, primeiro ele agrupa pelo estado civil, depois pela profissão. A gente poderia fazer ao contrário, jogar pra cá a profissão, aí ele agrupa primeiro pela profissão, depois pelo estado civil. Aqui a gente pediu para ele contar, mas ele pode fazer uma série de coisas. Se nós viermos aqui em Value Field Settings, ele pode somar, ele pode tirar a média, pode pegar o valor máximo, mínimo. Neste caso, ele só está aceitando a opção de contar. Por exemplo, eu coloco soma aqui, você vê que ele acusa erro. Por quê? Porque a variável é uma variável de texto, né? Nome é uma variável de texto, então você não consegue somar uma variável de texto, você somente consegue contar, né? Enfim, gente, aqui na saída, né, do exercício, eu fiz uma tabela dinâmica singela, simples, né, que conta o número de pessoas que têm o mesmo nome. Então, por exemplo, tem 2 Anas, 2 Joões, 3 Josés, uma Maria, um Pedro, uma Sandra, 10 pessoas. E aí, a estrutura dessa tabela dinâmica está aqui na nossa lateral direita. É muito singela. Basta você pegar o nome e jogar nas colunas, nas linhas, que é o que está acontecendo aqui, e jogar o nome nos valores para ele contar. Mas além disso, você pode fazer uma série de outras coisas. Aqui, ó. Veja que aparecem 2 botões novos na barra de ferramentas só para tabela dinâmica. Tudo isso são possibilidades que você tem para poder mexer na sua tabela dinâmica, tanto do ponto de vista dos dados, inserir fórmulas, como do ponto de vista estético. Tá? Você pode mexer aqui, você pode mexer no tipo de relatório que você quer, se você quer que ele exiba subtotal ou não, se você quer que ele exiba total geral ou não, o tipo de relatório. Enfim, essa é uma ferramenta realmente impressionante do Microsoft Excel. Então, divirtam-se, brinquem com ela, tá bom? É o cubo mágico de adultos. Um abraço.